Ah, Senhor, como é que a gente te agradece pelo presente que é o Edu na nossa vida, Senhor. Como é que a gente te agradece pelo presente que o Edu é para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para tantas famílias que a gente não sabe nem o nome, a gente não conhece nem as circunstâncias, mas nesse momento para essa família, ó Deus, que recebeu, ó Deus, a graça de não sepultar um filho, Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, porque esse mesmo homem simples, que se permite usar de maneira tão simples, é esse mesmo homem que se envolve em atos arrojados para salvar alguém. Senhor, que seja assim todos os dias da vida dele, Pai. Dentro de sua casa, com o seu cotidiano, no seu ministério, na sua profissão. E como tua igreja, nós te agradecemos por isso. E declaramos sobre ele a bênção do Senhor. Senhor, nessa noite é teu filhinho que está aqui. Não é o herói de capa, mas é teu filhinho que agora, Senhor, se coloca assim: oh, Deus, eu estou aqui, me usa. Então, Deus, usa teu filhinho, usa esse vaso, ó Deus. Pai, mais uma vez, por favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor, boa noite, irmãos. Irmãos, só tem tamanho mesmo, isso é igual uma criança para chorar. Eu choro até com os outros. A Bíblia diz, né, chorar com que, alegria com os que se alegram, chorar com os que choram. A parte do chorar, deixa comigo. Chora, tô. Se alguém do meu lado estiver chorando, eu estou chorando junto também. Não quero nem saber quem morreu, o que aconteceu, eu estou chorando. Ai, meu Deus, que... Se já estava nervoso, fica até mais nervoso ainda com essa... Eu aprendi uma coisa durante esses anos de trabalho, de profissão, né? Uma pessoa falou uma coisa para mim que eu tomei aquilo como lição de vida para mim, que trabalhar, ele trabalha, tudo que você pede a ele, você pode fazer sim, posso fazer sim. Aí um dia eu falei para ele: rapaz, você não sabe dizer não? Você sabe? Ele: rapaz, não precisa dizer não. Se as coisas estiverem difíceis, tudo que você for fazer, pegar para fazer, não faça para as pessoas não, faça para Deus. Então tudo que você faz, você fazendo para Deus, você será bem sucedido, você não precisa não vai ficar esperando algo em troca. Você não precisa ficar aguardando alguém te elogiar, alguém te engrandecer, até porque quem deve ser elogiado, quem deve ser engrandecido sempre em nossas vidas é o nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos aqui já ouviram essa palavra, assim, essa frase aqui? Calma que no seu tempo vai estar tudo certo. Quando chegar o tempo vai dar certo. Quando chega o seu tempo vai dar certo. Alguns de nós já ouvimos isso, já. Geralmente você conta isso aí quando alguma coisa que deu errado, alguma coisa que, um exemplo, você foi fazer uma prova na autoescola e perdeu na prova prática. Fala: calma, você não passou agora porque não é o tempo. Quando for o tempo vai dar tudo certo. Tenta de novo que você vai conseguir. Nós vamos falar sobre isso um pouco hoje. Sobre o tempo, sobre processo. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes 3.
te ajudar aí. Eclesiastes, passa Salmos, Provérbios, depois vem Eclesiastes. Amém ou não amém? Vamos lá. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aprendi com a minha pastorinha que o tempo não é fora do tempo, nem o tempo é sempre no tempo. Não é antes do tempo nem depois do tempo, o tempo é no tempo. Então, há tempo para todas as coisas debaixo da terra, a palavra de Deus diz em Eclesiastes. E conforme eu falei para vocês, quem nunca ouviu falar disso aí? Não, se você não conseguiu, porque não é chegado o tempo, você não pode aguardar que quando chegar o tempo certo você vai conseguir. É sobre isso que eu vou falar para vocês, sobre o que esperamos quando aguardamos o tempo certo para nossa vida, o que acontece quando nós aguardamos o tempo. E para que isso aconteça, nós vamos falar sobre alguns processos que acontecem na nossa vida também. Por vários processos nós passamos. Hoje nós estamos aqui por um processo. Teve um processo até chegar aqui na igreja, né? Em casa eu tenho duas mulheres, né? E para quem é homem aí, quem é pai, quem é namorado, quantas vezes, gente, eu ia para casa da namorada e para sair ficava, namorada, se arruma. E quem é pai, quem é mãe, quem é pai, quem é esposo, quem é namorado, né? O Ramon já deve ter esperado muito. Vamos sair? Vamos. Você chega lá, estou me arrumando e fica. Esse dia eu fui dar uns parabéns à vizinha lá de Ramon. Cheguei lá, a filha dela atendeu. Olha, ela tá tomando banho. Falei, então tá bom, daqui a pouco eu volto. Voltei 20 minutos depois. Olha, não acabou ainda não. Falei, tá bom, quando acabar, você pede a ela para vir aqui que eu estou aqui. Aí levou mais uns 40 minutos. Aí ela conseguiu sair. Então, tudo é um processo. Lá em casa a mesma coisa. E para chegar cedo no culto, o que tem que fazer? Todo esse processo. É banho, é pentear o cabelo, é passar creme, é passar perfume, coloca brinco. Esse brinco não está legal, vou colocar outro. Leide, então, que tem a orelha cheia de furo, mas ela não fica trocando de brinco não, graças a Deus. Mas se fosse cada culto colocar um brinco, meu Deus. Aí gera um processo. Tudo em nossa vida gera um processo. Se nós estamos aqui hoje, foi um processo. Processo de quê? Primeiro nós passamos os dias, trabalhamos, muitos de nós trabalhamos, outros estavam em casa. Mas gerou um processo até chegar daqui. E eu vou falar sobre isso um pouco com vocês, sobre o processo. Os processos, eles escrevem a nossa história. Temos muitas histórias na Bíblia que nós podemos compartilhar aqui, de homens de Deus que, para que eles fossem reconhecidos como são hoje, passaram por um processo na sua vida. E se eu falo em processo, eu lembro do processo seletivo. Quando você faz um processo seletivo, você quer passar num concurso, o que você tem que fazer? Tem que se preparar, né? Todo processo tem que gerar gera uma preparação. Você vai se preparar, ter um concurso, abrir um concurso naquela área que você estava esperando tanto. O que você tem que fazer? Já vim se preparando de antes, se preparando, estudando,
E no momento que chegar a prova, você já está preparado para esse processo. Então, tudo na nossa vida é um processo. E o processo escreve a nossa história. Por exemplo, nós podemos ver como Abraão e Sara pediam tanto um filho ao Senhor, pediram anos, que eles já eram idosos, já, né, velhinhos, bem velhinhos, e o Senhor concedeu a eles o Isaac. Mas isso gerou um processo. Foram abençoados com seus filhos, receberam a bênção do filho, mas não foi simples, gerou um processo. Eu lembro também, aqui na nossa igreja, tem um que está passando por um processo nesse momento, que é o Mateus da Carol. Ele fez um concurso em 2014, gerou aquela expectativa, foi chamado em 2021, 7 anos depois. E para ele estar lá hoje fazendo o que ele está fazendo, gerou um processo. Ele teve que se preparar fisicamente, teve que fazer um teste físico, teve que fazer um exame físico, um exame médico, e agora está passando por todo esse processo, até ele se formar. Então, muitos dos nossos sonhos que nós temos, às vezes nós queremos tantas coisas na nossa vida, mas não estamos preparados para passar pelo processo. Não queremos passar pelo processo, só queremos ver. Às vezes nós vemos assim, aquela pessoa lá, puxa vida, ela é tão bem sucedida na profissão dela, eu vou estudar, vou ser aquela profissão. Mas você não sabe o quanto que aquela pessoa lutou, passou pelos processos que ela passou até chegar ali. Você vê, muitas vezes nós vemos um bom pregador, com a eloquência muito boa e bem dinâmico, e você fala, poxa, eu queria ser assim. Mas quando você fala isso, eu queria ser assim, você está pedindo a Deus, Deus me passe por esse processo. Você está capacitado, você está disposto a passar pelo processo. Às vezes nós vemos aqui a pastora Érica pregar tão simples, né? Gente, parece que ela está conversando com a gente e não lê nada e não vê nada. Eu falo, gente, aí você fala, poxa vida, eu queria ser assim, igual a pastora Érica. Mas será que eu estou pronto para passar pelo processo que ela passou até chegar aqui? A pastora Marta chega aqui com a facilidade, fala 1 hora. Eu falo, Jesus, para eu falar 20 minutos já é difícil, então. Mas nós estamos preparados a passar por esse processo que eles passaram até chegar aqui? Nada na vida não pensa que é simples assim, tudo gera um processo. Então, para você alcançar algo na sua vida, os seus sonhos, os seus objetivos, esteja disposto a passar pelos processos do Senhor. Porque não é fácil. Não é simplesmente querer. Eu quero. Querer e estar disposto a pagar o preço para aquilo que você quer. A passar pelo processo. E o processo tem que ter paciência. A palavra de Deus diz que um dos frutos do Espírito é a paciência, né? Então, às vezes é demorado. Quantos anos levou Abraão e Sara para ter filhos? Já estavam velhos. Então, a paciência. A palavra de Deus diz que esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, para passar por esse processo, você requer o quê? Muita paciência no Senhor. Aguardar o momento certo, a hora certa, o tempo certo. O tempo não é depois, não é antes, é no tempo. Então, há tempo para todas as coisas, conforme a palavra de Deus diz. Há tempo para todos os propósitos debaixo da terra. Tempo de plantar, tempo de colher. Talvez você tenha plantado, mas já quer arrancar logo o fruto. Poxa vida, esse fruto não está dando. Você planta uma árvore ali e fica naquela esperança. Poxa, eu vou comer daquele fruto. Daqui a pouco já está dando fruto, eu vou comer. Aí o fruto, aí dá aquela florzinha. Você fala, opa, já está melhorando, né? Aí da florzinha vem o fruto, começa o fruto. Então, todo esse processo precisou de quê? Precisou de alguém ir lá plantar para que desse esse fruto. Aí se você arrancar o fruto verde fora do tempo, não está no tempo. Muitas vezes, né, nós estamos arrancando frutos verdes na nossa vida fora do tempo.
E estamos comendo achando que aquele fruto não é bom. O fruto é bom, mas só que não está no tempo. Então, podemos ter paciência de aguardar na nossa vida o tempo certo para todas as coisas. Em segundo lugar, o processo nos torna maduro. Eu, antes de passar pelo processo da paternidade, né? Talvez você tenha sido um pouco imaturo, ou antes do casamento, não tem experiência em casamento. Agora eu já estou fazer 12 anos. Fazer 12 anos domingo. 12 anos de casado. Eu não sou mais aquele que era há 12 anos atrás. Por quê? Todo esse processo durante 12 anos vai amadurecendo o relacionamento. Talvez aquelas coisas que nós brigávamos antes, discutíamos antes, no início do casamento. No início estão em lua de mel, né? Ramon aí, parabéns pelo 1 ano de casado. Está em lua de mel. Então, daqui a uns 2, 3 anos, a gente já vai... Aquele processo do matrimônio já vai acontecendo, as diferenças começam a aparecer um pouco mais. E isso gera maturidade. Esse processo gera maturidade. Por quê? Porque daqui a alguns anos você não faça aquelas coisas, cometa aqueles mesmos erros que você começou no início do casamento a cometer. Então o processo ele gera maturidade. Eu lembro antes estava falando sobre a paternidade, coisas que hoje eu vejo e consigo entender nos pais, né, numa criança, ou coisas que meus pais falaram para mim, que meu filho, não é certo fazer isso, não vai para aquele lugar porque você vai se machucar, ou não faça isso, ou não compre isso, ou não faça aquilo, que quando a gente era criança a gente não entendia por quê. Eu queria ir para a rua brincar, eu queria ficar o dia todo na rua, mas mesmo naquela época que o perigo, a violência era bem menor, mas a preocupação era a mesma que os pais tinham. Então, hoje, eu sendo pai, eu reconheço, eu sei que esse processo da infância, da adolescência, é um processo difícil, em que os pais estão realmente preocupados com seus filhos. Então, hoje, por eu ser pai, por ter essa experiência na paternidade, eu entendo o que eles falavam antes, mas antes eu não entendia. Então, esse processo da paternidade me gerou maturidade. Então, o processo gera maturidade. Quando você passa por aquele processo, você é maturo, tem a maturidade para isso. E em meio às provas também que passamos na nossa vida, somos provados, né? Somos amadurecidos. Quantas tribulações, quantas coisas que nós passamos na nossa vida que nos amadurece, às vezes, umas precocemente, né? Outras não, mas que os processos vão se gerindo em nossas vidas, e que o amadurecimento vai surgindo durante esse processo. E falando sobre o processo, nós falamos sobre o processo, nós podemos ver na Bíblia um dos processos que ocorreu com Naamã. O processo naquele caso ali gerou o quê? A quebra do orgulho. Por quê? Naamã, né? Cheio de dinheiro, poderia... e ele manda o profeta aí perguntar o que ele tem que fazer para ser curado, e resumindo a história, que acho que a maioria conhece, né? E manda ele mergulhar num rio, que o rio era, vamos colocar assim, no beira-valão. Poxa, se eu tenho o rio Paraíba, que é um pouco mais limpo, eu posso me jogar e me tomar um banho ali e ficar curado. Ele me manda me lavar na beira-valão, ali no valãozinho. Então ele, poxa, tem praias boas, tem águas limpas, por que eu vou? Então, muitas vezes, a condição social dele, talvez, né? Ele achasse que ele não poderia, mas teve que passar por esse processo. E o processo quebra esse orgulho. Às vezes nós temos um orgulho tão
nós temos um sentimento de orgulho por algo que nós estamos fazendo, ou por algo que não sei, talvez você tenha um orgulho pela sua profissão ou por outra coisa, não sei, mas que esse processo que o Naamã passou, que teve que dar um mergulho naquele lugar, Deus poderia simplesmente falar bem assim, ó, seja curado. Mas não, o que ele pediu? Não, vamos passar por um processo? Não vai ser tão simples assim, né? Você vai lá, mergulha e vai ser limpo. Então, o processo muitas vezes gera quebra de orgulho. E os processos envolvem renúncia. Muitas vezes queremos tantas coisas, mas não queremos renunciar àquilo que tem que renunciar. Em Gênesis 12, vou ler aqui para os irmãos. Gênesis 12, o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então o que Abraão teve que fazer? Teve que renunciar de tudo aquilo ali. Você imagina hoje você com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua família, toda estabelecida aqui na cidade de Campos. E o Senhor fala com você, olha, seu tempo aqui acabou. Sai da sua terra, sai da sua parentela. Ah, mas como que eu vou cuidar dos meus filhos? Porque a minha sogra me ajuda, ou a minha mãe que me ajuda com meus filhos, eu vou ter que morar numa cidade onde não tem ninguém, não conheço ninguém. Como que é isso? Você está disposto a isso? A renunciar? O Senhor pergunta para a gente essa noite. Queremos resultados bons, favoráveis, mas não queremos passar por esse processo. Então Abraão teve que largar sua família, largar sua casa, largar seus familiares e ir para um lugar que eu lhe mostrarei. Pois Senhor, mas que lugar é esse? Pode ir que eu lhe mostrarei. Então o processo ele gera renúncia. Se você está nessa noite precisando de algo, pedindo algo ao Senhor, saiba que para que você alcance a sua vitória, para que você chegue até esse lugar onde você quer chegar, você irá passar por um processo. Eu estava aqui tocando, estava lembrando, poxa, quanto tempo, né, a gente se dedica para estudar, para estar aqui cantando, gerou um processo também, para estar aqui teve que ter ensaio, teve que ter renúncia de outras coisas que poderíamos estar fazendo, nossos afazeres do cotidiano, estamos aqui ensaiando. Para quê? Para adorar o Senhor, aquele que é o único que recebe, que é digno de receber a nossa adoração. Então, para o Senhor a gente tem que fazer sempre o melhor, renunciarmos às vezes muitas coisas que está tomando o nosso tempo e entregar para o Senhor. Então o processo ele envolve renúncia. O processo revela nossos corações. O processo revela quem nós somos, né? Às vezes nós estamos passando por uma situação tão difícil e só sabemos murmurar, só sabemos reclamar. Às vezes nós reclamamos tanto que se você olhar apenas para o lado assim, você vai ver que uma pessoa está passando por uma coisa bem pior do que a sua e está glorificando ao Senhor. Eu não sei o coração de cada um aqui, mas muitas vezes você pode estar aqui hoje, mas está com a pessoa enferma na sua casa, na sua família, ou um filho que está entregue às drogas, não sei qual é a situação, mas você está aqui glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. Então, o processo, ele revela os nossos corações. Quando somos provados, quando você aperta, somos arrochados, aí nós vamos ver quem nós somos. Se nós nos entregamos simplesmente a reclamações, a murmurações, ou se adoramos ao Senhor. E o processo,
agora chegando para o final, finalizando aqui, o processo ele nos leva, esse é o mais importante de todos. Para mim, eu acho que é o mais importante de todos. Isso aqui é o processo que nós estamos vivendo hoje. Que o processo nos leva ao caminho da eternidade. Então, qual é o processo que você está passando hoje? Qual é que nós estamos fazendo? O que você tem feito para alcançar esse propósito? Qual é o propósito nosso? Todos nós temos um propósito. E alcançarmos a eternidade. Então, esse processo está nos levando à eternidade. Aquilo que você faz te diz se você está no caminho certo, se você não está, se as suas atitudes estão corretas diante de Deus ou se não estão. Então, o que eu peço ao Senhor, Senhor, me ensina cada dia, onde quer que eu for, eu seja de luz, eu seja de sal. Nós fomos chamados para ser diferentes. Esses dias nós estava conversando com o André e no trabalho dele, às vezes as pessoas ficam tão assim, alegres, satisfeitas pelo serviço que ele presta, recebem elogios. Então as pessoas veem Jesus através da vida dele. Então ele está vivendo esse processo, está no caminho. Vamos vivendo esse processo, porque quando vivemos com o coração quebrantado para o Senhor, vivemos um processo de que nós temos a certeza de que aquilo que nós estamos fazendo está nos levando ao Senhor, e aquilo que nós fazemos está trazendo pessoas para o Senhor. As pessoas veem Jesus em nós. Se você está nesse processo de que você, por onde você passa, as pessoas falam, ali vai um servo do Senhor, então você está no caminho certo. Como temos vivido nossas vidas? O que temos feito tem aprovado o processo? Tudo aquilo que nós temos feito? Nós vivemos uma vida intensa, né? Queremos realizações, temos nossos sonhos, temos nossos objetivos para ser alcançados. Eu quero fazemos projeções, daqui a não sei quanto tempo eu quero ter isso, quero ter aquilo. Mas a real importância de nós estarmos aqui, que é caminharmos um caminho passarmos pelo processo, um caminho da eternidade. Isso nós temos feito. Muitas pessoas hoje em dia têm um vazio dentro de você, um vazio existencial, né? E falei bonito agora, né, professor? Então, ele vive uma vida numa velocidade de que eu quero, eu tenho, eu preciso, mas vive aquele vazio dentro da pessoa. Esse vazio só Jesus pode preencher. Então, não adianta tentarmos alcançar algo na nossa vida sem passar por um processo. E esse vazio, talvez que muitas pessoas têm dentro delas, porque muitas vezes desistiram no meio do processo. E Deus está falando com você nessa noite. Continue no processo. Não desanime. Não pare pelo caminho. Quando o Senhor chamou Moisés para levar o povo que era cativo, Moisés, muitas vezes, pode ter passado pela mente de Moisés, eu vou desistir desse povo, esse povo é louco, esse povo é muito doido. Eu subo um pouquinho ali para orar, o povo já faz uma estátua, já adora outro Deus, já quer. Esse povo é doido. Aí o que o Senhor fala com ele? Não, Moisés, continue pelo processo. Isso é um processo que nós vamos ter que passar até chegarmos à terra prometida. E assim como Moisés nos chamou para libertar o teu povo, assim o Senhor também te chama para você alcançar a terra prometida. A cada dia que você vive é um processo diferente. São lutas diferentes, são coisas diferentes que passam em nossas vidas e que vamos amadurecendo, vamos criando casca grossa para isso, né, para certas coisas, e que não desanimemos, mas lutemos, prosseguir em frente, não
não pare no meio do processo. Continue, porque no final do processo tem a sua vitória. Quero convidar vocês para que abaixar sua cabeça, curvar sua cabeça. Estaria orando com vocês. Eu não tenho esse poder de saber o que tem te afligido. Não sei qual é o processo que você está passando na sua vida. Processo de luta, de desemprego, de pessoas enfermas, para você que está em casa também, talvez você esteja passando por algum processo na sua vida, mas quero que você não desanime. Saiba que o maior de todos os homens passou por um processo. E ele obteve a vitória na cruz por nós. Se entregou por nós. E viveu assim como nós vivemos hoje, ele passou por todas essas tribulações que nós estamos passando hoje, ele passou e foi aprovado. No final do processo ele foi aprovado. Senhor Jesus, eu não sei, ó Pai, o que o meu irmão tem passado, Senhor. Mas eu sei, ó Pai querido, em quem eu creio, em quem tenho crido, que eu sei que é poderoso para fazer muito mais, ó Pai, daquilo que nós pedimos, ó Pai, e pensamos. Te peço, Senhor, que através, Senhor, da Tua infinita graça e misericórdia, Senhor, venha, Senhor, olhar, Senhor, para a vida do meu irmão, Senhor. Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, Senhor, a vida dele durante todo esse processo, Senhor. E que possamos, ó Deus, ter um coração, Pai querido, inclinado a Ti, Senhor, e saber que nada nesse mundo, Senhor, pode nos afastar do Senhor. Nada, Senhor, nenhum processo que nós passamos em nossa vida pode nos afastar do amor do Senhor. Nós queremos que o Seu amor é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos observar, podemos receber em nossas vidas, ó Deus. Por isso eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, faça, Senhor, complete, Senhor, a Tua obra, complete, Senhor, o processo na vida do meu irmão, Senhor. E que ele possa, Senhor, ter a paciência, Senhor, de aguardar o tempo, Senhor. E saber, Senhor, que há tempo para todo o propósito, Senhor. E no tempo certo, Senhor, receberemos a nossa vitória, Deus. Em nome de Jesus. Amém.